Canal Revelação da Palavra Peniel. A palavra se encontra, irmãos, no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, irmãos. Luta, guerra, ataques, injúrias, tudo isto, irmãos, tem se levantado contra os escolhidos, contra os eleitos do Deus vivo. A luta, irmãos, é para aqueles que estão no campo de batalha. Glória a Deus, irmãos, porque Jesus tem te escolhido para ser um soldado, mas não um soldado, irmãos, fraco, não um covarde. Jesus tem te escolhido para ser um soldado valente, para ser um soldado, irmãos, que enfrenta a guerra, que enfrenta a calúnia, que enfrenta o adversário face a face, irmãos. Glória a Deus. Sabemos e conhecemos a história do jovem Davi, que enfrentou o gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo. Sabemos o que ele fez com aquele gigante. Glória a Deus, irmãos, porque o gigante tombou na frente do pequeno. Mas primeiro, irmãos, antes que o Senhor concedesse a vitória para o pequeno, glória ao Cordeiro eterno. O grande, irmão, zombava do Deus vivo, zombava do exército de Israel. Ele zombava, irmãos, ele fazia chacotas, piadas, e ficava ali, irmãos, chamando para guerras os covardes, chamando aquele povo, irmãos, de covarde, de fraco, de um Deus fracote, irmãos. Glória a Deus. É por isso que Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Quando Deus escolheu, irmãos, o grande para combater o grande, irmãos, entrou no grande a soberba. O grande se achou poderoso, se achou forte demais, glória, e começou a brincar com aquilo que Deus tinha dado para ele. E Deus, irmãos, escolhendo Sansão como um narizeu de Deus, né? Sansão não poderia tocar nos mortos, não poderia, irmão, Sansão beber bebida alcoólatra. Sansão não poderia, irmãos, se misturar com estranhos. Sansão não poderia também cortar seus cabelos. E Sansão, irmãos, como foi lhe ordenado para ser o juiz, para libertar o povo da mão do adversário, para libertar a sua família, a sua nação. Naquele homem, irmãos, entrou a desobediência, a soberba. Aquele homem se esqueceu do Deus vivo. Glória a Deus, irmãos. E Deus, vendo que havia entrado a desobediência, que havia entrado ali no coração de Sansão, irmãos, a soberba, ele não ouvia o pai, ele não ouvia a mãe, irmãos. E o mandamento é: honra o teu pai, para que os teus dias sejam bons na terra. Glória a Deus, irmãos. E Sansão não ouviu o pai, não ouviu a mãe e pagou um alto preço. Pagou um preço, irmãos, terrível na mão do adversário. Sansão se envolveu, irmãos, com a mulher chamada Dalila, que tinha um espírito da mentira, o mesmo espírito, irmãos, que estava
na serpente quando enganou Eva. Foi aquele espírito, irmãos, satânico que entrou também em Dalila. E assim como a serpente, irmãos, usou a boca para enganar Eva, essa mesma serpente também usou a boca de Dalila para enganar Sansão. E Sansão deixou-se envolver, irmãos, ouvindo o que a serpente falou, assim como Eva também ouviu as mentiras da serpente. Sansão também ouviu as mentiras, irmãos, vindo de uma mulher que também estava com o espírito da serpente, palavras doces, palavras bonitas, que estavam alcançando o coração daquele homem. Glória a Deus, irmãos, que ali, no meio da sua parentela, Deus também já havia preparado mulheres para que fosse esposa de Sansão. Mas Sansão se deixou se levar pelo coração. E a Bíblia fala, irmãos, que o coração é enganoso. Glória a Deus, irmãos. E assim como uma serpente, irmãos, como uma anaconda, como uma sucuri que atrai, hipnotiza, espera o momento certo para dar o bote. Foi isso que aconteceu com aquele homem, irmãos. Não ouvindo mais os conselhos do pai nem da mãe, ouvindo a voz do seu coração, o seu sentimento, ouvindo a voz de Dalila, ele contou, irmãos, a sua fraqueza, contou o seu segredo para a serpente. Glória a Deus, irmãos. É por isso que o homem, que a mulher não pode contar, irmãos, seus segredos para ninguém, irmãos. Aleluia, somente para Deus. Entra no teu quarto, no teu aposento e clama ao teu Deus. E em segredo Ele te ouvirá e te recompensará. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. E Sansão foi derrotado. Sansão, irmãos, ele foi capturado, ele sofreu, foi torturado, porque não ouviu, porque desobedeceu. E ali foi arrancado os seus olhos, ficou cego, foi cortado o seu cabelo, perdeu a força. Aleluias, glória a Deus. E ali, mesmo sem força, mesmo sem enxergar, Deus permitiu, irmãos, que acontecesse isso com Sansão, para que ele não acreditasse na sua própria força, irmãos. Aleluia. Para que ele não enxergasse as coisas más deste mundo. Cego, irmãos, Sansão conseguiu lembrar dos feitos, das promessas do seu Deus. E ali, irmãos, mesmo cego, sem enxergar, ele conseguiu ter uma intimidade, um encontro com Deus novamente. E preso como escravo, achacolhado pelo adversário, humilhado, irmãos, na mão do diabo, literalmente comendo o pão que o diabo amassou. Ele foi levado ali até o templo de Dagon, santo Deus, aleluia, irmãos. E ali ele fez um último pedido pelos olhos, irmãos, que haviam sido arrancados. Senhor, que ouça a minha última prece, a minha última oração, Senhor, que eu me vingue pelas minhas famílias, pelos meus pais, que eu me vingue pelos meus olhos. Aleluias, Deus. E Deus, irmãos, assim permitiu. E a força, irmãos, não estava mais naquele corpo, e sim no Espírito. Glória a Deus, irmãos. O Espírito Santo entrou dentro daquele homem novamente. E a mesma força, irmãos, que ele tinha voltou novamente. E ele derrubou aquele templo de Dagon e matou ali seus adversários, seus zombadores. E é por isso, irmãos, que de Deus não se zomba. Mesmo que o homem, irmãos, esteja
No último estágio da vida, Deus é com ele. Deus não o abandona. Deus não abandonou Sansão, irmãos. Deus não te abandonará também. Glória a Deus. Não importa o seu estágio. O que importa é o seu sentimento para com Deus. O sentimento de Sansão foi sincero e tocou na orla do Senhor. E Deus o respondeu. E foi assim, irmãos, que aconteceu também. Deus teve que usar o forte, mas o forte não deu valor. E Deus usou o fraco, o pequeno, chamado Davi, para derrotar o grande, o poderoso Golias. O Golias tem vindo, irmãos, em forma de Satanás para enfrentar, para confrontar o homem na terra, para tentar afastar o homem de Deus na terra. E Deus tem te usado como um pequeno, como um pequenino humilhado. Ninguém dá nada por ti, por você. Você não tem dom, você não tem aparência, você não tem status, mas você tem algo poderoso que pode derrubar o gigante, não só na sua vida, mas na vida de muitos, que se chama fé. Aqueles soldados, irmãos de Davi, não tinham fé, estavam ali no campo de batalha, irmãos, lutando contra um adversário grande, poderoso, mas não tinha fé. E o pequeno, irmãos, um jovem chamado Davi, disse para o gigante: você vem a mim com seus varapaus, com suas lanças, você vem a mim com suas espadas, você vem a mim com a sua arrogância, com a sua prepotência, e eu vou a ti em nome do Senhor Jesus dos exércitos. E com apenas uma pedra tacada na testa daquele gigante, e o gigante caiu por terra. E esta pedra, irmãos, simboliza a fé. Você tem a fé do tamanho de uma pedra, tamanho da pedrinha que Davi estava ali? Então você tem a fé para derrubar o gigante. Receba a fé para derrubar o gigante da sua vida, para que o gigante caia por terra e para que o nome do Senhor seja glorificado. Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Receba Deus, receba esta palavra e receba a vitória na sua vida. Deus seja louvado.